Finalmente acabaremos com esse assunto de pagamento de despesas. Ninguém gosta de pagar nada, pagar. Receber que é bom, ninguém fala no código, né? Agora pagar, nós estamos fazendo aqui uma série, parece uma saga só de pagamento de despesa, deveres das partes com pagamento de despesa. Meu Deus do céu, finalmente acabaremos isso hoje, tá? Nesse vídeo que acaba de entrar no ar no canal Saber Não Ocupa Espaço. Porém, mais uma vez, vou reiterar o meu pedido de sempre: se inscreverem, curtirem, compartilharem, tocarem o sino, torcer para a mangueira. Não, isso também. Para sermos bicampeões. Gente, hoje, finalizando essa parte das despesas, vamos começar com a figura do assistente, tá? O artigo 94 ele dispõe que o assistido vai ter que pagar na proporção do que ele atuou no processo as custas judiciais, as despesas, caso o assistente seja vencido. E aí, primeiro ponto, o que é a figura da assistência? Essa figura, esse Instituto Jurídico Processual Civil da assistência. Gente, olha só. Assistência é uma forma de intervenção de terceiros. Um pouquinho lá na frente, nós já estamos chegando, nós vamos mencionar sobre isso. Existem diversas formas de intervenção de terceiro: assistência, oposição, chamamento ao processo, denunciação ali, lá na frente vamos falar sobre isso, vamos falar sobre assistência, tá? O assistido, ele tem o direito de ingressar no processo onde duas partes estejam litigando, desde que é do interesse dele, assistente, tá? Eu falei assistido? Não, é assistente, tá? O assistente a pessoa, o cidadão, o indivíduo, tem direito de ingressar num feito onde litigam duas partes, desde que, no momento em que há interesse dele, e não é só interesse financeiro não, tá? Não cabe isso. Interesse dele, repetir financeiro, onde haja interesse dele que uma dessas partes seja vencedora. Então, ele, como um terceiro interventor, tá? Na figura do assistente, ele vai ingressar no feito, sendo definido pelo juiz, obviamente, tendo razões plausíveis, razões contundentes para isso. Ele ingressará no feito para assistir aquela parte que ele deseja que seja vencedora na lide. Então, ele é o assistente. Ele vai colaborar com alguma prova, algum documento ou algum fato que o assistente pode até não ter conhecimento, ou então ele pode não ter em mãos a prova, e o assistente ele vai colaborar, vai participar como um colaborador, um assistente daquela parte. Então, caso o assistido, quem ingressa é assistente. Essa figura da assistência, quem ingressa é o assistente, como terceiro interessado é o assistente, e quem está sendo auxiliado por este é o assistido. Então, no caso da obviedade que o Código dispõe que o assistido seja vencido, o assistente vai responder também na proporção que ele atuou no feito. Contudo, no Chopin aí, caso o assistido seja vencedor, terá o assistente direito à restituição das despesas que antecipou. Perfeito? Por outro lado, temos também a figura do assistente técnico, né? Assistente técnico, eu já expliquei para vocês, eu acho, não me lembro, tá? Que são tantos vídeos. Assistente técnico é aquele que a parte indica, apresenta para poder funcionar no processo nos casos de perícia. Existe uma necessidade de uma perícia, é nomeado o perito judicial, não confundir o perito judicial com assistente técnico, mas a parte, você que é a parte autor ou réu, você também pode apresentar o seu assistente técnico, perito de sua confiança, para poder não só elaborar um laudo do seu interesse, obviamente, como também indagar e até fazer formular quesitos para o perito. Essa
esse assistente técnico, as despesas dele, ele tem que ser adiantada pela parte que está requerendo, da mesma forma que os honorários periciais. Os honorários de despesa, eu falei despesa, são honorários do assistente técnico e do perito. Aí são honorários que, no frigir dos olhos, mutante montante, é a mesma coisa. Você está pagando, só que umas despesas, outros são honorários. Mas vai dando mesmo, você vai pagar. Então, assistentes técnicos e perito são honorários. E você, a parte que está apresentando o assistente técnico, indicando, você tem que antecipar seu pagamento da mesma forma que o perito da perícia requerida pela parte. Aquela parte que requer a perícia tem a obrigatoriedade de antecipar os honorários do perito, ou ela seja rateada entre as partes, caso seja determinada de ofício pelo juiz. O importante aí é que esses honorários, eles devem ser, o código dispõe que podem, mas no meu entendimento devem, eles devem ser depositados em juízo, tá? Pela parte que compete o programa, vai depender da situação, a requerimento ou de ofício, então vocês já entenderam, acabei de explicar, a requerimento, o ônus dos honorários periciais, eles são da parte que requeriu a perícia, ou rateados nos casos que houver essa decisão, essa produção de prova for determinada de ofício pelo juiz. Então, a quem for responsável não pode, tá? O nosso parágrafo 1º do artigo 95, ele dispõe que o juiz pode determinar que a parte deposite em juízo essa quantia. No meu entender, deve. Até porque, no seu parágrafo 2º, logo depois desse, ele dispõe que da forma da remuneração do perito, que essa quantia depositada no juízo, ela é corrigida monetariamente, essa correção é aquela correção bancária, tá? Que vocês têm que normalmente de poupança, e o juiz vai dispor do pagamento do perito da forma da parágrafo 4 do artigo 465, que pode fazer 50% no início do trabalho, 50% no final, isso daí varia. Normalmente, na prática forense, eu sempre peguei casos que a perícia, os honorários periciais, eles só eram liberados ao perito ao término dos seus trabalhos, inclusive com esclarecimentos. Agora, quando houver a perícia for feita a requerimento da parte que tem a gratuidade de justiça, ou mesmo de ofício, mas a parte daquela parte que tem a gratuidade de justiça, ela poderá ser feita por algum ente público, algum funcionário do Poder Judiciário e alocada nas despesas do orçamento do Poder Público. Porém, nos casos que essa perícia for realizada por algum ente privado, pessoa física ou jurídica não pública, ela vai ser custeada através do orçamento da União, do Distrito Federal ou Estado, dependendo de qual será a competência, tá? E só que existe um detalhe, o perito ele fica limitado à tabela do tribunal respectivo, ou na ausência desta, na omissão desta, ao dispor, o que o nosso Conselho Nacional de Justiça dispor. Tá? Ou seja, ele não pode ultrapassar. Mas, caso haja, nos casos que eu acabei de apresentar nesse parágrafo 3º, o juiz, ao final, após o trânsito de julgada da sentença, ele intimará a Fazenda Pública para poder executar o valor dessas despesas de quem for a obrigação. Observando-se, óbvio, tá, os casos da gratuidade de justiça, que eles serão... Eu já falei para vocês aqui que tem que ser condenado, ainda que você, beneficiário pela gratuidade de justiça, tenha essa benécia legal, quando da sentença tem que ser disposto, se ele for vencido, o juiz tem que aplicar a condenação das custas e honorários contra ele. Porém, essas despesas e honorários, tá, eles ficam
sem o poder executório, em razão da gratuidade de justiça. Contudo, pelo período de 5 anos. Já falei para vocês isso aqui num vídeo lá atrás, em priscas, que dentro desses 5 anos, se a situação financeira da pessoa que obteve a gratuidade de justiça modificar, ele melhorar, óbvio, não é modificar para pior, melhorar, e ele tiver condições de arcar, a Fazenda Pública tem que ir e buscar esses valores. Agora, essa verba que é para ser paga, alocada do tribunal, não pode ser dos cofres da Defensoria Pública. Ou seja, essas despesas que o nosso parágrafo 3º apresentou, nos casos da gratuidade de justiça das honorárias periciais, elas não podem ser do fundo de custeio da Defensoria Pública. Gente, existe também os casos da litigância de má-fé, que eu já expliquei a vocês, já falei até lá atrás, no artigo 81, se eu não me engano, tá? Em que o litigante de má-fé vai ser condenado, vai lá atrás, vai ver meu vídeo lá atrás, vocês vão ver, assim, então vejam no próprio artigo as sanções que compete a ele por causa dessa prática, essa falta de probidade no processo. E eu também falei para vocês que essas sanções, no caso do litigante de má-fé, elas são revertidas para a parte contrária, diferente da ordem tentatória de dignidade da justiça, lembra? Então, porém, quando essa prática do litigante de má-fé, porque eu também já expliquei a vocês que litigância de má-fé não é uma peculiaridade somente das partes, ela envolve a todos os sujeitos do processo. Então, quando é praticada por algum serventuário, essas sanções são revertidas ao poder público, ao próprio tribunal. Agora, quando essa litigância má-fé ela for praticada por algum serventuário, já que eu já mencionei para vocês que a litigância de má-fé não é uma peculiaridade só das partes, ela engloba todos os sujeitos do processo, todos eles podem ser passíveis de ser litigantes de má-fé. Então, quando ocorrer que um serventuário assim o haja, essas sanções serão revertidas para o Estado ou para a União. Elas não são revertidas para as partes. E é previsto no nosso Código que o Estado, a União, os municípios, os federais é ótimo, né? Somos mais de um, né? Eles devem criar fundos de modernização para justamente ser depositado esses valores, essas sanções nesses fundos e outras verbas e sanções que por acaso venham a surgir dentro do processo judicial. Então, esses valores, quando praticado por uma parte, serão revertidos para a outra. Mas quando for por um serventuário, serventuário engloba todo mundo, tá? Ela é revertida para um servidor, vamos colocar assim, um servidor da justiça. Ela é revertida para a União ou Estado, dependendo de qual a competência, e será criado um fundo de modernização para auferir os valores dessas verbas. Isso daí é muito importante para que se pense pelo menos 2 vezes, seria melhor até mais, antes de você agir de forma errada no processo ou até na sua vida. O ideal é na vida, ninguém agir de forma errada, porque todos os nossos atos geram consequências. Gente, com isso, finalizamos a parte das despesas processuais e partiremos agora para a gratuidade de justiça no próximo vídeo, porque hoje nós vamos apresentar aquele quadro que nós já gostamos, nós já esperamos ansiosamente, semana sim, semana não, que é da curiosidade histórica do direito brasileiro.
E hoje mencionaremos um outro grande jurista chamado Ubaldino do Amaral. Ubaldino do Amaral Fontoura nasceu no ano de 1842 na cidade da Lapa, lá no Paraná. Em 1867 ele se formou em Ciências Jurídicas e Sociais. Por onde? Por onde? Por aquela faculdade do Largo de Direito do Largo de São Francisco, lá em São Paulo, que eu já cansei de falar para vocês. Procurem saber a importância que essa faculdade teve para o país. Foi imensa. Tá? Após formado, ele mudou-se para Sorocaba, onde abriu a sua própria banca de advogados e criou o gabinete de leitura da cidade de Sorocaba, além de ter fundado o jornal Sorocabano e Ipanema e idealizador da construção da estrada de ferro Sorocabana. Em 1874, a convite de Saldanha Marinho, que eu já mencionei para vocês isso aqui também, quem foi Saldanha Marinho, não fiz um quadro dele, só mencionei. Tá? Ele mudou-se para o Rio de Janeiro para trabalhar na banca do Saldanha Marinho. E em curto tempo ele já se destacou de uma forma brilhante como jurisconsulto, sendo todos os seus pareceres assíduos e acatados pelos mais importantes e renomados juristas daqui do Rio de Janeiro. Em 1884, através de uma portaria do ministro do Império, ele foi nomeado membro efetivo do Conselho Diretor do Instituto Primário e Secundário daqui do Rio de Janeiro, da Corte, da capital da Corte, que é daqui do Rio de Janeiro. Assim que a República foi proclamada, no mesmo ano, ele foi nomeado inspetor alfandegário aqui da Alfândega do Rio de Janeiro, 1889 mesmo. Logo no ano seguinte, ele foi nomeado também presidente da Comissão Inspetora da Casa de Correção da Capital Federal. E ainda no mesmo ano foi nomeado presidente do Conselho da Intendência Municipal. Ele não fazia quase nada, né? Ele só tinha nomeações à toa. Jurisconsulto. O cara era um bicho, todo mundo queria o cara. Sabe aquele cara valorizado, o passe do cara tá valorizado? Já viram quantas nomeações ele teve e num breve hiato temporal? Isso não é para pouca gente, né, gente? Isso não é para gente que é realmente, que tem o brilhantismo, que tem o saber jurídico, que tem a notabilidade pública. Isso tudo são adjetivos de Ubaldino do Amaral. Que, aliás, tem várias cidades aqui no Brasil também com o mesmo nome. As pessoas não sabem, mas as ruas têm nomes, não são à toa. A gente tem ali, é uma grande fonte histórica. Alguns lugares, embaixo do nome da rua, ela tem inclusive quem foi aquela pessoa. Então, até a título de curiosidade, é bom observar que a gente enriquece um pouco o nosso saber. Vocês acham que parou por aí? Ele ainda foi senador por 9 anos pelo estado do Paraná e presidente do Grupo dos 21, aquele grupo criado para poder rever a Constituição Federal, elaborar e rever a nossa Constituição Federal, Constituição da República, na época, no caso, né? Em 1894, ele foi nomeado através de um decreto como ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal. E em 1897, também por um decreto, foi nomeado prefeito do Distrito Federal. O currículo desse cara é invejoso, né? Quantos cargos, cargos de importância, quantos títulos que ele recebeu pela trajetória de vida, não pessoa como também, principalmente profissional, né? Mas não para por aí não, gente. Ele não foi presidente do Banco do Brasil, diretor do Banco da República, dentre outros cargos de tamanha importância que ele assumiu na vida dele. E, como toda pessoa, todo ser humano normal, ele era abolicionista. Óbvio. Pessoas normais são abolicionistas. Aqueles que acham que um ser humano, e eu não falo só negros, porque se você buscar na história, escravidão vem desde que o mundo é mundo, existe escravidão, tá? Então, aliás, essa palavra escravo, ela vem de eslavo. Vamos procurar para saber o que é eslavo. Isso aqui não é canal de história, é canal de direito. História jurídica, é de curiosidade jurídica, não é de história.
Mas eslavo vem lá de trás, tá? Que não tem nada a ver com negros, tá? Ou seja, a origem da palavra escravo, ela vem de eslavo, que eram presos, que eram escravos, tá? Eram brancos, olhos azuis ou verdes. Não tem nada a ver com negros. Depois, qualquer dia eu falo um pouquinho sobre os eslavos. Se esse canal for para parte de história também. Então, que eu adoro. Então, como toda pessoa normal, ele não jamais ia conceber que alguém podia escravizar um outro ser humano, porque na cabeça só de um jumento que pode passar isso, que você pode pegar outro ser humano e fazer dele um objeto. Não, não era. E além disso, ele também era republicano. Ele morreu, gente, em 1920, no Rio de Janeiro, tendo essa trajetória maravilhosa que ele teve no nosso país, não só na área jurídica, como também na política, em diversos setores diversos órgãos públicos, com notável sabedoria e brilhantismo nas suas atividades laborativas. E por isso entendemos que ele merecia ter um quadro somente para ele nesse nosso quadro das curiosidades históricas do direito brasileiro. Falou? Gente, por hoje é só. Iremos então ingressar agora na próxima gratuidade de justiça e até lá com mais um vídeo do canal Saber Não Ocupa Espaço. Um abraço, tchau!